Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. E no Evangelho de hoje, que está aqui, como sempre deixo na descrição do vídeo, Jesus está nos fazendo um convite a persistirmos na oração. É um convite insistente a nunca desistirmos da oração. Isso é muito interessante do ponto de vista que a oração nos une a Deus, e quando nós estamos unidos a Deus, nós somos, no sentido muito profundo, nós somos mais humanos. Por quê? Porque somos essa imagem e semelhança de Deus, e se nos afastamos de Deus, nós perdemos a nossa essência humana. E quando nós nos unimos a Ele, nos aproximamos de Deus, então também nós recuperamos essa nossa essência. Mas aqui na história, ele fala da viúva que insiste com o juiz para que se fizesse justiça na vida dela. E esse juiz injusto concede, depois de muito tempo, concede o que ela pede. Ora, e no final do texto, ele vai dizer: Deus também não demora em corresponder, em dar aquilo que nós pedimos, né? Deus é justo. Mas no finalzinho ainda, mais à frente, ele vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Certo, pronto. Aqui fechamos mais ou menos o texto do Evangelho de hoje, e dois temas caminham juntos nesse Evangelho: fé e justiça. Caminham juntos e, ao mesmo tempo, nós podemos assim dizer que não teria um sentido ou uma ligação fé e justiça. Ora, se nós pensarmos a justiça no conceito comum, no conceito civil, não é? Então não se liga muito essa questão da justiça com a fé, certo? Mas nós não devemos então olhar por esse lado, até porque os conceitos na Sagrada Escritura, eles não são, nem todos, aliás, poderia dizer assim, para ser mais claro, são iguais aos conceitos civis. Então, aqui quando Jesus fala, o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra, né? Ele também está perguntando, podemos trocar aqui as palavras, o Filho do Homem encontrará justos sobre a terra? Então, ora, o conceito de justiça aqui, como eu disse, não é o conceito comum, mas é um outro conceito. Aqui, justiça é a presença de Deus, ou melhor dizendo, é essa presença de Jesus na nossa vida. Então, quando nós abraçamos a fé, nós vivemos como o Cristo, não é? Vivemos como esses discípulos de nosso Senhor, e como tal, nós somos então esses justos. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Moisés e outros tantos que vão ser chamados de justos, o justo que caminha com Deus, o justo que está face a face com Deus. E essa ligação, né, já no início do Novo Testamento, ou aliás no final do Antigo Testamento, na pessoa de José, o pai nutrício de Jesus, homem justo. José era homem justo. Então, assim, o justo aqui se refere a essa pessoa que traz para a sua vida a vida de Deus. Nos nossos dias, nesses tempos que nós vivemos, esse tempo messiânico, somos nós esses justos, que buscamos viver a vontade de Deus, que buscamos viver
e permitimos, né, por adesão, por abraçarmos realmente o amor e a fé, que Jesus viva em cada um de nós. Porque a nossa presença deve ser a presença de Jesus onde nós estivermos. Então, essa presença de Jesus em nós, aqui para falar dessa justiça efetiva de Deus, dessa justiça atuante de Deus. Por isso que ele diz, Deus não tarda. Por quê? Porque a justiça de Deus está acontecendo. Por isso ele vai dizer, Deus não tarda, Deus não demora. Porque é agora o tempo da justiça. O tempo da abundância da presença de Deus na nossa vida é agora. Então, quando Jesus fala, então, se ele vai encontrar fé, se ele vai encontrar justos, quando ele vier, aí agora nós chegamos num ponto culminante. Veja que ele começa o texto insistindo para que a gente não se afaste dele, já que a oração é o modo como nós nos ligamos a ele. É a oração. É o modo como nós nos ligamos a ele, esse modo diário, cotidiano. Claro, existem outras formas também, mas esse modo cotidiano, diário, íntimo, que pode ser constante. Ninguém impede que você constantemente esteja com seu coração, com seu interior voltado para o nosso Senhor. Então, é a oração, esse modo de estar ligado a ele. E, ao mesmo tempo, de ser essa presença dele no mundo. Essa presença dele no mundo através da fé. Então, nos dias de hoje, nós encontramos uma realidade historicamente nova. Sim, existe um esvaziamento da fé. Existe um esvaziamento da fé e é mais do que nunca forte essa pergunta. Quantas pessoas abandonaram a fé? Isso de um modo aberto e concreto. Então, nós temos aí uma redução no número percentual de pessoas que amam a Jesus. Quantos abandonaram a fé? Agora nós vamos para um outro lado ruim. Um outro lado ruim. Quantos estão dentro da igreja e não têm mais fé? Isso é um ponto também muito ruim nos nossos dias. Quantos estão investidos em cargos, ou dentro dos conventos, ou dentro das novas comunidades, mas não trabalham para a construção do reino? Entende? Então, assim, vivemos um tempo onde, de várias maneiras, a fé está sendo atacada, a fé está sendo abafada. Vários sentidos, de várias formas, tudo isso vem acontecendo. Então, quando nós paramos para refletir sobre essa pergunta final de Jesus, que ele faz no Evangelho de hoje, e você pode deixar aí sua opinião também no comentário desse vídeo, é muito forte a gente perceber que há uma redução, sim, na fé, ou no número de justos, né? Para ligar essa nossa reflexão mais ainda a este Evangelho de hoje, há uma grande redução. E ela acontece de várias maneiras, por isso você precisa estar atento, ou atenta, para não ser enganado. Porque assim, é preciso que quem ensine a verdade. E é preciso que quem escuta tenha discernimento para perceber quando não se ensina a verdade. Então, nós devemos não dar ouvidos aos que não falam a verdade. O que é a verdade? Não é outra coisa, não, é Jesus mesmo. O que é que eu tenho que dizer? O que ele disse? Não é outra coisa. Mas é na medida que se mudam os temas de encontros, de formação, de subsídios,
de várias maneiras se mudam os temas, se distorcem os temas e se vai falar de outras coisas que não é Deus. Então é nessa medida que a fé vem sendo abafada. Mas o justo viverá pela fé. E é a oração que vai sustentar, na verdade, todos aqueles que sabem quem é a verdade, quem é Jesus. Assim que nesse dia, nesse encontro de hoje, Jesus abre os nossos olhos para compreendermos essa verdade que Ele revela para nós e, ao mesmo tempo, que renove as nossas esperanças de nós estarmos firmes, perseverantes na oração, na fidelidade à sua palavra, àquilo que Ele quer de nós. Que a gente possa corresponder para que a justiça, presença efetiva de Deus, a graça superabundante sobre o mundo, possa ser cada vez mais atuante. E quero concluir dizendo, não vai importar muito o número de fiéis. Se forem poucos, e serão poucos, a coisa caminha para isso, mas serão os mais fortes. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.